Nós vamos ver hoje, através da vida de José, como que é o processo da formação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Como que é o processo de Deus preparar uma pessoa para que ela seja usada pelo Senhor. Vamos aprender isso com José, como que Deus preparou José para uma obra extraordinária e para uma obra sobrenatural. Por que isso, pastor? O que eu tenho a ver com José? Querido, o que Deus fez na vida de José está escrito na Bíblia porque Deus quer fazer de novo. Porque Deus quer fazer de novo em menor escala, Deus quer fazer de novo em novos lugares. O que está ali é para mostrar para nós que Deus, Ele usa pessoas que estejam disponíveis, pessoas que tenham as características de José. E Deus está em busca de homens e mulheres nesta geração, que sejam os Josés da nossa geração. Então, neste momento, esteja já se colocando diante de Deus, dizendo: Deus, eu quero ser um José na minha geração, em nome de Jesus. Amém? Se você quer ser um José, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, e nós vamos orar, e Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos aqui na tua casa, já louvamos o teu nome, sentimos a presença do teu Espírito, e agora, Senhor, queremos ouvir a tua palavra, queremos receber uma palavra rema, queremos, Senhor, receber uma palavra poderosa, de alinhamento dos céus para a terra, Pai. Nosso coração está aberto, a nossa mente está receptiva. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero, como teu servo, me colocar em tuas mãos. Eu quero ser uma vasilha, um vaso. Usa a minha vida, esconda-me atrás da cruz de Cristo. Traga uma palavra rema, uma palavra de alinhamento para o teu povo. Senhor, eu estabeleço o teu reino neste lugar. Em nome de Jesus, eu estabeleço, pela autoridade do nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, eu estabeleço o teu reino neste lugar. Eu declaro este ambiente, um ambiente profético, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, envia os teus anjos, para que eles estejam já posicionados ao nosso redor, aqui neste lugar. Pode vir, Espírito Santo, pode derramar sobre cada coração, cada vida. Nós queremos nesta noite sermos tocados pela tua palavra, transformados pela tua palavra, tocados pelos teus anjos, tocados pela tua mão, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós assim oramos, agradecidos. Amém e amém. Abre a sua Bíblia em Gênesis 37. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 4. Diz assim o texto: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Nós vamos ver, através dessa palavra nessa noite, como ser um José em nossa geração. A primeira coisa que nós vamos ver aqui na vida de José é que José tinha tudo para dar errado. José, ele nasceu numa família estragada. José nasceu numa família onde o pai tinha uma preferência e a mãe tinha outra preferência. José tinha uma criação completamente estragada. O próprio pai de José estragava José, fazia os seus gostos. José era o queridinho do papai, era o preferidinho do papai, era um filho nascido na velhice. Jacó tinha 11 filhos, e José era o filho
único, natural da sua esposa preferida. Naquela época, os homens podiam casar-se com mais de uma mulher, naquela cultura. E então José, ele não tinha nenhuma condição de ser o José que nós conhecemos hoje, porque ele era estragadinho da Silva. Pensa no menino mimado, pensa no menino estragado pelo pai, pensa no menino que não tinha condições de ser e de fazer aquilo que nós sabemos que José foi e fez. Deus, para usar José e para fazer uma obra na vida de José, teve que consertar muita coisa estragada na vida de José. E eu quero dizer que Deus, Ele quer usar a mim e a você da mesma forma, mas nós, assim como José, somos estragadinhos, e Deus precisa consertar algumas coisas em nossa vida, para que depois Ele possa nos usar. Porque infelizmente, nós pais, não temos toda a sabedoria, e muitas vezes, amando os nossos filhos, nós os prejudicamos. Por amor, nós achamos que amor é dar tudo que o filho quer, que amor é não deixar o filho sofrer, que amor é proteger o filho de todos os lados, proteger de tudo e proteger de todos, que ser um bom pai é nunca frustrar o filho, nunca dizer não para o filho, sempre dar tudo o que ele quer. E nós vemos hoje na nossa geração como nós temos famílias iguais à família de José, como nós temos pais que os filhos, como nós damos trabalho para Deus depois usar os nossos filhos, porque eles são mimados, porque eles são estragados, porque nós não sabemos dizer não para eles, porque ainda numa idade pequena, eles são os reizinhos e rainhas mandonas da nossa casa. A gente vê pais que não escolhem mais o restaurante, é a criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, que escolhe o que a família vai comer. Há pais que não assistem mais televisão, porque é a criança quem determina o que se assiste em casa. Porque é a criança que diz, não, ele não quer, ele não gosta. Criança que numa idade pequena, ela que escolhe a roupa que vai vestir, ela que diz a hora que vai dormir, ela que diz a hora que vai comer. Crianças estragadas, pais que acham que amar os seus filhos é mimá-los. A gente precisa sim dar alguns mimos aos filhos, a gente precisa sim mimar os filhos até um certo ponto, mas não estragá-los. Os nossos filhos precisam de limites, e os nossos filhos precisam serem preparados para a vida, porque nós os mimamos em casa, mas na creche eles não serão mimados. Nós os mimamos em casa, mas na escola eles não serão mimados. Nós os mimamos em casa, mas na igreja eles não serão mimados. Nós os mimamos em casa, mas na faculdade eles não serão mimados. Nós os mimamos em casa, mas na família que eles vão formar, eles não serão mimados pelos seus cônjuges. E muitos casamentos, eles não procedem, eles não avançam, eles acabam se findando. Muitas famílias acabam se desfazendo, porque a pessoa, quando vai para o casamento, ela quer aquele tratamento VIP que ela tinha na família, porque na família ela era VIP, very important person, ela era a pessoa mais importante, ela que mandava, ali ela que dizia, ela era o rei, era a rainha da casa. Agora casou, não é mais assim. Aí vem as crises, e aí fica deprimida, vem tristeza, aí vem, não, eu quero me separar, e aí vem brigas, e aí vem dificuldades, porque é choque de realidade. E a gente vê na vida de José sofrendo um choque de realidade, porque antes de Deus usar José, Deus tem que consertar aquilo que os pais de José fizeram de errado. José era escolhido por Deus desde o ventre da mãe,
mas Deus precisava consertar José para poder usar a vida de José. E para ser um José na nossa geração, a gente tem que entender que Deus não vai poupar você de passar pelo que for necessário para o seu crescimento e para o seu amadurecimento. Deus sabe que nós só somos quem somos através de lutas, dificuldades, de sofrimentos que nós passamos na vida. Se eu pudesse voltar atrás e eu retirasse da minha vida toda a luta, todo o sofrimento, se eu retirasse toda a dificuldade que eu passei, eu não seria quem eu sou hoje, porque eu sou quem eu sou hoje por aquilo que eu passei, pelas dificuldades, pelas lutas de conquistar, às vezes até passando fome, passando dificuldade, doenças, enfermidades. Tudo isso formou quem eu sou hoje. Então Deus, Ele permite que nós passemos por dificuldades, não que Ele envia as dificuldades, mas Deus permite que nós passemos por dificuldades, porque Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Por que Deus permite a gente passar por dificuldades? Porque Ele tem um propósito na dificuldade. A dificuldade, ela vai nos formar, ela vai nos estruturar, ela vai nos amadurecer, ela vai nos dar uma maturidade emocional, ela vai nos dar um know-how, uma capacidade, um conhecimento que nós não teríamos se não passássemos por essa dificuldade. Então Deus está querendo preparar alguém para salvar a nação, que é José. Deus está querendo preparar alguém para liderar a nação, liderar uma grande nação e liderar o povo numa época de 7 anos de fome. Então Deus precisa preparar muito bem essa pessoa, porque se essa pessoa não for bem preparada, é um colapso mundial. Milhares e milhões de pessoas poderiam morrer se José falhasse na sua tarefa que Deus está formando ele para fazer. É um caso de vida ou morte de milhões de pessoas. Então Deus, Ele não vai ter pena, Ele não vai ter dó de permitir que José passe por tudo que ele precise passar, para que José esteja pronto para a tarefa que Deus tem para a vida de José. O que ele precisa passar, Deus vai fazê-lo passar. Deus vai matricular José na sua escola. É uma escola que ele vai passar por frustrações, ele vai passar por traições, ele vai passar por sofrimentos, ele vai passar por desertos, ele vai passar por muita luta. Serão 17 anos em que ele vai ser provado, ele vai passar pelo fogo, mas no final dos 17 anos, ele é aprovado e ele está pronto para ser um dos maiores líderes que a história bíblica conta e que a humanidade já viu. Então, querido, Deus quer fazer a mesma coisa com você. Você não surgiu neste mundo por um acaso. Quando Deus pensou em você, você ainda não existia. E Ele pensou em você, e Ele pensou um projeto para a sua vida. Deus planejou algo para você. Só que você não nasceu pronto para aquilo que Deus tem desenhado para você. Eu não nasci pronto para aquilo que Deus tem desenhado para a minha vida. Eu preciso ser preparado por Deus. Eu preciso passar pela escola de Deus. Jesus, para desempenhar o ministério dele, ele teve 30 anos de preparação. Ele começa o ministério dele com 30 anos de idade. Até os 30 anos, Deus está preparando Jesus para que ele inicie o ministério dele. Então, querido, Deus está trabalhando na sua vida. Ele está preparando você para uma missão e para um projeto. E Deus não vai poupar que você passe pelo que for necessário para que você cresça e para que você amadureça. Porque para Deus usar você, você precisa crescer. Para Deus usar você, você precisa amadurecer. Deus conta com você
para abençoar outras vidas, para salvar vidas. Deus conta com você no reino dele, mas é necessário que você cresça, é necessário que você amadureça. O crescimento de José foi doloroso, a escola de José foi difícil, a escola de José foi muito complicada. No verso 23 de Gênesis 37, diz assim: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Até então José só tinha sido protegido, até então ele tinha tido as melhores roupas, até então ele tinha tido o melhor na sua vida, ele só tinha tido amor, proteção, carinho. Ele não sabia o que era desprezo, ele não sabia o que era fome, ele não sabia o que era frio, ele só teve proteção na sua casa. Mas Deus permite agora que ele passe por uma luta. Deus permite agora que lhe arranquem a túnica, que lhe joguem num poço. Ou seja, José, ele é despido da sua dignidade. José é despido da sua posição. Ele é tirado da sua posição, onde ele estava de reizinho da casa. E agora ele não é certo o que os irmãos fizeram, mas Deus permitiu, porque o caráter de José está sendo trabalhado. Eles tiram a roupa, porque José tinha a melhor roupa. Eles jogam José num poço, e José então agora, ele que tinha liberdade de ir e vir, ele que tinha a melhor roupa, ele é despido da sua dignidade, e ele está preso ali no fundo daquele poço. Mas o trabalhar na vida de José não termina aí. Gênesis 37, 28 diz que quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. José, ele é vendido como escravo aos ismaelitas, pelos seus próprios irmãos. Ele vai numa decência, ele vai numa bancarrota, ele vai descendo cada vez mais fundo. Mas Deus está no controle, Deus está permitindo, Deus está tratando a vida de José, Deus está ensinando José. Mais do que ensinar e tratar, Deus está preparando José e está encaminhando José ao destino profético dele. Deus tem um destino profético para José, e Deus sabe que para José chegar neste destino profético, ele tem que passar por isso. Deus tem um destino profético para você, e para você alcançar esse destino profético, Deus não vai poupar que você passe por aquilo que você precise passar. Então, as situações que nós passamos, que nós não devemos questionar, mas se estamos nas mãos de Deus, a gente tem que entender: Deus está no controle, Ele tem propósito. A Bíblia diz que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que são chamados pelo Senhor e daqueles que o amam, daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Deus trabalha em todas as coisas, ou todas as coisas cooperam para o bem. Se você é chamado por Deus, se você ama a Deus, não importa o que aconteça, não importa o que venha para a sua vida, Deus está trabalhando nessas coisas para o seu bem. Deus vai usar a enfermidade, Deus vai usar o desemprego, Deus vai usar as crises, Deus vai usar os problemas familiares, Deus vai usar todas as dificuldades que vierem sobre a sua vida para o seu crescimento, para o seu amadurecimento e para que você alcance o seu destino profético. Deus, ele está no controle da sua vida. Se você respondeu ao chamado, se você ama a Deus, se você foi chamado por Deus e respondeu a esse chamado, a sua vida está sendo conduzida por Deus, como a vida de José. Mas não para por aí. Gênesis 37, 36 diz que nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Veja que o propósito de Deus era levar José até o palácio, e Deus está cumprindo. José vai parar no fundo do poço,
José vai parar no fundo de uma jaula como escravo, com as suas mãos algemadas, mas ele está indo em direção ao Egito. Para ele chegar ao Egito, ele teve que ir para o fundo do poço, ele teve que ir para o fundo da jaula, e ele agora está sendo conduzido, e ele vai à casa de Potifar, e Potifar, ele é o capitão da guarda de Faraó, porque Deus quer levar José, o destino profético de José é o palácio de Faraó. Deus levantou José, está trabalhando na vida de José, para que ele seja um influenciador de gerações, e para que ele seja um salvador de nações. E para ele salvar nações e influenciar gerações, ele tem que chegar no palácio de Faraó. Então tudo isso que acontece, a inveja dos irmãos, o poço, arrancar a túnica dele, ser vendido aos midianitas, ser vendido a Potifar, ele está indo numa visão cada vez mais para o fundo do poço. Mas na visão de Deus, José está cada vez mais perto do seu destino profético. Deus está levando ele, porque Deus quer levar ele para o palácio, perto de Faraó. E ele está agora do lado, ele está na casa do capitão da guarda do Faraó. Ele está próximo ele está próximo do destino profético dele. A segunda lição que eu tiro na vida de José é que, para ser um José na minha geração, eu preciso da presença de Deus na minha vida. Diga: presença de Deus. Porque o que vai fazer diferença na minha vida não é apenas o preparo que Deus vai me dar ao longo da minha vida. Deus está me preparando, Ele está me capacitando para o destino profético que Ele tem para a minha vida. Mas o que vai fazer diferença na minha vida não é só o meu preparo, a minha capacitação, mas a presença de Deus na minha vida. O que fez diferença na vida de José e fez com que ele cumprisse o destino profético dele é a presença de Deus na sua vida. Gênesis 39, do verso 2 ao verso 5, diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou, cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Diga: o Senhor estava com José. A Bíblia diz: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O que vai fazer diferença na sua vida, querido, é a presença de Deus na sua vida. Potifar, ele não era um servo de Deus. Potifar, ele era um general egípcio. Ele adorava outros deuses. Mas ele reconhece que Deus está com José. Ele vê algo diferente na vida de José. Ele vê que aquilo que ele manda José fazer, ele vê que aonde José está, as coisas andam, funcionam, são abençoadas, prosperam. Ele vê esse diferencial na vida de José. Querido, Deus escolheu José, Deus estava com José e Deus abençoava tudo aquilo que José colocava as mãos para fazer. E se você se dispuser a ser um José nesta geração, Deus fará a mesma coisa com você. As pessoas vão reconhecer que Deus está com você. Lá no seu emprego, o seu patrão vai ver e dizer: essa pessoa tem algo diferenciado. Parece que os céus conspiram em favor dela. Tudo dá certo. Parece que ela tem uma sorte
tem algo diferente, e as pessoas vão olhar para você, e elas te conhecendo, elas vão dizer: mas ele é crente, ele é da igreja Vida Nova, é um líder de célula, é um servo de Deus, é uma serva de Deus. É esse o diferencial, é Deus na vida deles, né? É a fé que eles têm. As pessoas vão reconhecer que você serve um Deus, e que esse Deus faz uma diferença na sua vida. Amém? Vai ser assim no seu trabalho, vai ser assim na sua empresa, vai ser assim na sua escola, vai ser assim na sua família, em nome de Jesus. Como Deus foi com José, e o próprio Potifar reconheceu que Deus estava com José, as pessoas vão reconhecer que Deus está com você. Não porque você é um queridinho de Deus, porque José não era o queridinho de Deus, assim como ele era o queridinho de Jacó. José, ele está sendo preparado por Deus, porque Deus tem como queridinho toda a face da terra, e Deus vai preparar José para salvar toda uma geração. José era muito amado por Deus, sim, né? Assim como você também é muito amado por Deus, mas Deus ama todas as pessoas, e Ele quer abençoar você, para que as pessoas vejam o quanto você é abençoado, e aquilo que você faz prospera, para que as pessoas reconheçam o seu Deus e queiram também servir o seu Deus. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, prosperar você, para que as pessoas reconheçam que você tem um Deus e serve um Deus poderoso, e queiram servir ao mesmo Deus. O verso de número 3 diz que quando este percebeu que o Senhor estava com ele, Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Como que ele percebeu, pastor? A Bíblia não fala, mas muito provavelmente pela forma como tudo que José fazia prosperava. E Potifar, eu acho que ele via que o prosperar era algo sobrenatural. Ele disse: não é possível isso acontecer, só tem uma explicação, é algo sobrenatural, extraordinário, só pode ser Deus abençoando José. Levante a sua mão e diga: eu creio, vai ser assim comigo também, em nome de Jesus. O Senhor vai me abençoar, e as pessoas vão perceber que Deus está comigo. Vai ser assim. Eu profetizo sobre a sua vida que vai ser dessa forma, em nome de Jesus. Eu declaro, vai ser assim com você, em nome de Jesus. As pessoas vão perceber que Deus está com você, em nome de Jesus, e elas vão querer também esse Deus para a vida delas, e Deus também quer essas pessoas fazendo parte do povo de Deus. Terceiro lugar, para que você seja um José na nossa geração, você precisa entender que Deus está com você, mas isso não te exime de se esforçar. Deus estava com José, mas José, ele era esforçado. José fazia tudo com excelência. O que o seu Senhor pedia, ele não protelava, ele não procrastinava, ele não deixava para depois. José não era preguiçoso. José, ele trabalhava, ele se empenhava, ele se esmerava em tudo aquilo que ele ia fazer, e Deus o abençoava. Tem muita gente que quer ser um José, quer um emprego, mas não acorda cedo para buscar emprego. Quer ser um José na faculdade, mas não estuda para a prova. Quer ser um José no emprego, mas faz aquele serviço mal acabado. E quer ser um José. Um José é alguém que se esmera. Um José é alguém dedicado. Um José é alguém que faz tudo com excelência, porque não faz para o patrão, não faz para o professor, não faz para os pais verem, faz para o seu Senhor. Você nunca será um José nessa geração, se você não tiver esse nível de comprometimento, de fazer tudo com excelência, aquilo que vier à sua mão para fazer. Aquilo que vier à sua mão, você tem que fazer com excelência. Amém? O Senhor estava com José, e o texto aqui diz que de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio,
Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Então, deixou na mão de José, as coisas fluíam, mas as coisas não fluíam no automático. Quando ele dava um rebanho para José vender, José levava, e ele se esmerava, e ele fazia. Ele dava um encargo para José: olha, dê ordem aos empregados, faça isso. José fazia, e Deus abençoava as mãos de José, o fruto do seu trabalho. Querido, Deus quer fazer a mesma coisa com você, mas você precisa se empenhar. Você tem que pedir para Deus abençoar o fruto do seu trabalho, mas Deus não pode multiplicar nada. Aliás, Ele até pode multiplicar nada, mas existe um princípio que você tem que se esforçar. E eu vou ler isso lá na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso de número 3, diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aí você lê esse texto e fala: Deus já me deu tudo, eu não preciso de nada, eu já estou reinando com Cristo. A Bíblia diz que Deus já me deu tudo, eu estou na glória, aleluia, glória a Deus, eu já tenho tudo que eu preciso. Mas, espera aí, vamos continuar a leitura. Aí o Senhor diz: dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se. Você pode dizer isso? Empenhem-se. Para acrescentar à sua fé a virtude conhecimento. O verso de número 10 diz: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Você pode citar os versículos que eu citei aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? Glórias a Deus que nos faz triunfar sempre por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode citar isso, mas você tem que se lembrar que Deus é por você. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, mas você tem que compreender que a mesma Bíblia diz: se empenha. Se empenha. Você tem que ter empenho, tem que ter trabalho, você tem que se levantar, tem que ter determinação. Não pode fazer corpo mole no reino de Deus. Deus já te deu tudo para você ser um José nessa geração, mas você precisa ter empenho. Você tem que fazer as coisas com esmero, com dedicação. Você tem que ter ousadia, como Deus falou para Josué: ser forte e corajoso. Eu te ajudo, eu estou com você, mas você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você tem que se empenhar. Tem uma parte que é nossa para fazer, querido. A gente não pode fazer corpo mole no reino de Deus. Amém? Amém, queridos? É na sua casa, é na sua família. Eu quero que Deus abençoe a minha família, mas não faz um curso de casados para sempre. Eu quero que Deus abençoe a minha casa, mas não participa de uma célula. Vem no culto de domingo à noite, é um ótimo começo, glória a Deus, né? Muito bem, começou muito bem, mas a Bíblia diz: se empenhe ainda mais, porque se Deus já está fazendo, e se você se empenhar ainda mais, Deus vai fazer muito mais na sua vida. É só o começo. Deus te trouxe aqui e Ele começou a fazer algo extraordinário. Então se empenhe, porque Ele quer fazer ainda mais na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quarto lugar, você precisa se manter leal a Deus em qualquer circunstância. Nesse processo de José chegar ao palácio de Faraó, enquanto ele estava na casa de Potifar, a esposa de Potifar
cresceu os olhos em José, porque José devia ser um tipão assim, bonitão, fortão, peitoral, e ele era um garotão. A essa altura que ele está na casa de Potifar, ele tem lá, eu não sei, 20 e poucos anos, um pouco mais, um pouco menos, já quase entre 20, quase chegando nos 30 anos. Ele era um jovem bonito, atraente, a Bíblia diz isso. E a esposa de Potifar cresceu os olhos em José e convidou José para deitar-se com ela, para ter relações sexuais com ela. Sabe o que José ele responde? Gênesis 39, versos 7 a 10 diz assim: e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou. Ele disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Deus tem um destino profético para José, levá-lo para o Egito, ao palácio, para que ele salve toda uma geração de 7 anos de fome. Ele está preparando José, ele está amadurecendo José, ele está treinando José, ele leva José para administrar a casa de Potifar, mas ele não iria só administrar aquilo é só um treinamento, é uma escola. Ele iria administrar o dinheiro de uma nação inteira, os recursos da nação mais poderosa daquela época. Mas o diabo, ele queria fazer José tropeçar. O diabo, ele estava entendendo os planos de Deus para a vida de José, e o diabo falou: eu vou atrapalhar, eu vou segurar esse menino, ele não vai atingir o destino profético dele. O diabo quer fazer a mesma coisa com você. Você começa a vir à igreja, você começa a vir a célula, o diabo fala: eu sei, Deus tem um plano maravilhoso para essa vida, Deus tem um plano de restauração, Deus tem um plano de usar ele para abençoar muitas vidas, Deus tem um plano de crescimento, mas eu vou atrapalhar, eu vou colocar uma esposa de Potifar na vida, no meio do caminho. Eu vou parar, porque a estratégia de Deus, que era através de Potifar, José chegasse ao Egito. Mas o diabo, ele quis atrapalhar. O diabo, ele quis eliminar José. Ele estava entendendo quais eram as intenções de Deus para com a vida de José. Então o diabo levanta a esposa de Potifar, e a esposa de Potifar convida José para se deitar com ela. José era um rapazote, ele estava plena fluidez, os hormônios estavam em erupção, né? E quando os hormônios estão em erupção, os neurônios, eles nem funcionam direito, eles raptam, né? Os neurônios, eles não pensam. Mas José é um homem que está sendo preparado por Deus, é um homem de caráter. Ele não é mais aquele menino mimado, filhinho de papai, estragado pelo pai, porque agora Deus toma a rédea da situação. Deus coloca José em situações que o caráter dele está sendo moldado, que ele está sendo preparado para cumprir o destino profético. E não só ele está sendo preparado fisicamente, mentalmente, emocionalmente, mas ele está sendo preparado espiritualmente, a ponto de dizer não para o pecado. Querido, muitos de nós aqui fomos como José, temos sido trazidos para a presença de Deus e estamos aprendendo a dizer não para o pecado, para cumprir o nosso destino profético. Porque vem o mundo e oferece uma bebida e diz: não tem nada a ver tomar uma cervejinha, não tem nada a ver fumar um narguilezinho, não tem nada a ver, né, fumar um baseado, não tem problema, né, você
está namorando, você ficar, ou você não está namorando, você ficar, ou você ter relações sexuais com a sua namorada antes do casamento. Eu quero dizer que tudo isso é o diabo querendo desviar você do seu destino profético. Deus quer transformar você num José, mas o diabo, ele quer parar você. Ele quer parar você. E ele levanta a mulher de Potifar, mas José, ele se mantém leal a Deus. Ele estava longe de casa, ninguém estava vendo, ele tinha sido injustiçado, ele tinha tudo para dizer: eu vou chutar o pau da barraca também, olha o que aconteceu comigo, minha vida, eu tinha tudo na minha casa, fui jogado num poço, fui vendido para os ismaelitas, depois fui vendido para Potifar, estava indo bem lá, né? Agora, não, eu vou chutar o pau da barraca. Mas José se mantém leal. Diga: leal. Querido, sem lealdade não existe um José. Quantos projetos têm sido frustrados porque a pessoa não consegue se manter leal a Deus? Ela não consegue se manter leal porque a esposa de Potifar está no seu celular, está no seu WhatsApp, está no seu computador. A esposa de Potifar está nos seus olhos. O diabo está atrapalhando o destino profético da sua vida. Como Deus quer te usar poderosamente, porque você não consegue, como José, dizer não à sua carne. Você não consegue dizer não à esposa de Potifar. Mas você não vai chegar ao seu destino profético se você não disser não para Potifar, para a esposa de Potifar. Você tem que dizer não para a esposa de Potifar. A esposa de Potifar é a sua carne. A sua carne quer se prostituir, a sua carne quer beber, a sua carne quer se drogar, a sua carne, ela está drogada, a sua natureza pecaminosa, ela anseia por tudo aquilo que é contra Deus e contra a Bíblia. Mas a você, se José pôde dizer não, você também pode dizer não. José não tinha Bíblia. José não frequentou a escola bíblica dominical. José não era batizado no Espírito Santo. Mas José, com o pouco conhecimento que tinha, com a pouca experiência que tinha, pela graça de Deus, ele disse não ao pecado. E se você quer ser um José dessa geração, você tem que aprender a dizer não ao pecado. Se você não aprender a dizer não ao pecado, você nunca será um José. Você nunca vai chegar no seu destino profético. Amém? O que impedia José de ter relações com aquela mulher era somente a sua lealdade a Deus. Em último lugar, para a gente terminar, se você quer ser um José nessa geração, você não pode se revoltar. Você não pode ser um revoltado. E você não pode desprezar o tempo das pequenas coisas. José passou por tudo que ele passou, mas você não vê na Bíblia dizendo que ele reclamou, que ele murmurou, que ele se revoltou, que ele se rebelou. José passa por tudo e ele sabe que é um deserto de Deus, ele sabe que ele está sendo injustiçado, mas José, ele espera no seu Redentor, ele confia em Deus. Eu não sei, José é alguém extraordinário, passar por todo esse sofrimento, sem reclamar, sem murmurar, e mantendo-se fiel a Deus. Gênesis 39, 19 a 23 diz assim: quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo o que realizava.
Se você ama o Senhor e você é fiel ao Senhor, você vai passar por reveses na sua vida. Você pode, às vezes, de uma boa posição que ele tinha, ele que comprava, ele que vendia, na casa de Potifar, ele era um administrador, ele quem assinava os cheques, ele tinha o cartão de crédito, ele tinha as chaves do carro, ele tinha as chaves da casa, ele era um administrador de todos os bens de Potifar. Mas agora, por essa trama da esposa de Potifar, José vai parar na prisão. Mas mesmo na prisão, aqui José está sendo rebaixado de cargo. Lá na prisão, ele é leal ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus estava com José na prisão. E lá na prisão, José, ele prosperou. Na prisão, ele tem uma pequena tarefa: cuidar dos demais presos. Porque aquilo que Potifar viu na vida de José, o carcereiro também viu que Deus estava com José. E já logo foi colocando: José, fique responsável por isso. José, fique com a chave. José, você que vai administrar a alimentação dos demais presos. E Deus estava com José. Você pode dizer isso comigo? Deus estava com José. Às vezes você perde um emprego, querido, e nós perdemos a bênção porque nós começamos a murmurar. Poxa, aquele emprego que eu tinha um bom salário, eu tinha um carro, eu tinha isso, e agora eu perdi um emprego. Se você quer ser um José nessa geração, você não pode murmurar. Você tem que entender que Deus está no controle. José vai para aquela prisão, e ali naquela prisão, ele se esmera, ele dá tudo de si, ele mais uma vez, ele honra o nome de Deus. Talvez um dia você já foi um gerente, já foi um encarregado, e hoje talvez você só vai arrumar emprego numa empresa para varrer. Varra da melhor forma, honre a Deus neste emprego, que talvez você não se acha que esse emprego não é digno da sua posição, do seu conhecimento. Então seja fiel no pouco, que Deus vai te colocar sobre o muito. Talvez Deus está testando o seu caráter, Deus está testando a sua fé, Deus está testando a sua fidelidade, para ver se você não vai murmurar, se você não vai reclamar, se você vai ser fiel, ou se você, porque vai pegar uma coisa menos importante, você vai fazer de qualquer jeito. Talvez você foi líder de face a face, líder de um setor do face a face, talvez você foi líder de um ministério, talvez você foi supervisor de células da nossa igreja. Hoje você não é mais supervisor, hoje você não é mais líder de face a face, e hoje você fala: eu não sou mais líder, eu não sou mais supervisor, eu já não sou mais líder do face a face, eu não tenho ministério, então eu vou chegar atrasado no culto, eu não vou ajudar nada, eu não vou mais ofertar, eu não vou participar das orações. O Senhor está vendo isso, o Senhor está vendo, porque o Senhor nos prova quando a gente está em cima, mas Ele nos prova quando a gente está embaixo. E a maior prova de que a gente pode trabalhar em lugares altos é quando a gente sabe trabalhar nos lugares baixos. Se você sabe ser fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Então, se você já foi líder e hoje não é, seja um bom liderado. Trabalhe, ajude o seu líder, seja leal. Faça como José, seja alguém que o seu líder vai dizer: o que eu colocar na mão dele, ele faz com esmero, faz bem feito, não precisa ficar cobrando. Eu peço, olha, daqui 3 dias, dali um dia ele fala: já está pronto, tem mais alguma coisa que eu possa fazer? E Deus vai te promover, como Ele promoveu José. Deus estava com José na prisão, e Deus levou José ao seu destino profético, porque José foi fiel no pouco, e Deus o colocou sobre o muito. José foi leal em todas as situações, e Deus disse assim: agora sim, depois de 2 anos na prisão, agora você está pronto, José, agora você pode ir para o palácio, agora eu vou colocar vocês abaixo apenas de Faraó, eu vou colocar o anel de Faraó na sua mão, e você vai salvar essa geração de
7 anos de fome, porque vai ter 7 anos de fartura. E eu preparei você. Você lá na casa de Potifar, você aprendeu a administrar, e você administrou bem a fartura. Aí eu mandei você para a prisão. Na prisão não tem tanta fartura. Eu treinei você para administrar a escassez. E agora eu vou te levar para o palácio, porque você tem caráter, você tem vida com Deus, você tem treinamento, você tem capacitação, e agora você vai cumprir o seu destino profético. Quantos querem que Deus faça o mesmo com você? Cumpra em mim, ó Deus, o que o Senhor quer para essa geração. Para que o Senhor está me preparando. Para cada um de nós aqui existe um Egito. Para cada um de nós aqui existe um palácio do faraó que Deus quer nos levar. Eu não sei, para uns pode ser as nações, para outro pode ser pastor de uma igreja, para outro pode ser abrir uma empresa que vai prosperar e dar muito emprego para muita gente. Para outros pode ser um médico, ser um advogado bem sucedido, ser um professor. Eu não sei, mas para cada um de nós aqui, eu creio que existe um palácio de faraó, existe um destino profético, mas nós precisamos passar, assim como José. Deus ele não vai nos mimar, Ele vai deixar a gente passar pela escola do sofrimento. Ele só vai nos promover quando a gente estiver pronto, porque Deus não vai estragar a sua obra. Deus não vai promover antes do tempo, para que a gente não cumpra. Porque se Deus levasse José antes do tempo para o palácio, José não cumpriria o propósito dele. Ele não estava pronto, ele não estaria pronto, e ele não iria cumprir. Mas Deus tinha uma tarefa para José. Ele tem uma tarefa para você. Você está disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui, trabalha em mim, me molda, me prepara. Eu quero fazer, eu quero cumprir o seu chamado, eu quero cumprir o seu propósito. Pode me moldar, Senhor. Eu quero, o Senhor vai estar comigo. Se eu for o chefe de uma empresa, se eu for rebaixado, se eu perder um emprego, se eu estiver desempregado, se eu estiver doente, se eu tiver são, aonde eu estiver, o Senhor está comigo e eu vou prosperar aonde eu estiver. Se eu morar numa favela, ali eu vou prosperar. Se eu estiver entre os palácios, ali eu vou prosperar. Se me mandarem para o meio do deserto, ali eu vou prosperar, porque Deus está comigo, e aonde eu estiver, Deus estando comigo, eu prospero, porque Ele tem um destino profético para a minha vida.